O Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 44, diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Essa passagem aqui, algumas pessoas falam que já existe pessoas predestinadas para ser salva por Deus e pessoas que não vão ser salvas, porque Deus já separou essas pessoas para não ser salvas. Existe essa controvérsia. Mas esse versículo em específico aqui, ele relata, versículo antes aqui, Jesus está falando que eu sou o pão do céu, eu sou o pão que desci do céu, enviado de Deus para poder salvar a nação. E os judeus dizem, mas esse não é o filho de José? Esse não é aquele que, por acaso, ele não conhece, a gente não conhece o pai dele e a mãe dele? Como é que ele agora diz que ele desceu do céu? Os judeus não creram na palavra de Jesus. E o fundamento básico para a salvação é crer que Jesus é o Filho de Deus, é crer que ele morreu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, e agora ele reina ao lado de Deus, sentado no trono, ao lado direito de Deus, e de lá irá nos julgar, e nós seremos salvos por ele. Nós temos que crer. E aqui os judeus não creram. E como que nós vamos crer? Nós temos que buscar em Deus. Em Deus, ele disse aqui, se o meu Pai que está no céu não o trouxer, nós temos que crer na palavra dele, orar e buscar em Deus, para sermos cheios do Espírito. Como que nós somos conduzidos por Deus? Pelo Espírito de Deus. Nós temos que nos encher, temos que ser cheio, temos que ter o nosso coração alinhado com o propósito de Deus, entender a vontade de Deus, seguir a direção que Deus nos dá, através do Espírito. Como que nós recebemos o Espírito? Nós cremos que a palavra do Senhor é verdade, nos arrependemos do nosso pecado, confessamos Jesus que ele é nosso único possível Salvador, e recebemos o Espírito. Agora, para ser conduzido pelo Espírito, nós temos que ser cheio do Espírito. A palavra diz que aquele que é carnal, ele não entende das coisas do Espírito. O que é espiritual, ele anda no Espírito, e o que anda no Espírito segue a direção de Deus. Por isso Deus nos leva a Jesus. E como que nós somos cheios do Espírito Santo? Através de oração, jejum, estudo bíblico. Ser cheio do Espírito Santo não significa ter mais do Espírito em nós, porque o Espírito é um só. Ser cheio do Espírito Santo significa o quanto o Espírito tem de nós. Quanto de nós entregamos. O nosso tempo, o que é mais valioso na nossa vida se não é o nosso tempo? O quanto nós doamos para o Espírito Santo em oração, jejum, estudo bíblico. E aí nós vamos ter intimidade, nós vamos ter relacionamento e vamos entender a direção do Espírito. E ele nos conduz para Jesus. E estando em Jesus, ele nos ressuscitará no último dia. Aqui Jesus não está falando que Deus já predestinou. Existem controvérsias. Existe aquele que foi criado, porque lá em Romanos diz que pode o oleiro fazer do mesmo barro um vaso de honra e um vaso de desonra, mas é um outro assunto. Mas aqui Jesus está falando que nós temos que crer nas palavras dele e nos encher do Espírito, para sermos conduzidos pelo Espírito. E o Espírito de Deus nos leva a Jesus, para o caminho da salvação. Em nome de Jesus. Temos que ter vida de oração. Ter vida de jejum, estudo bíblico. E temos que crer. O mais que pareça absurdo, como Moisés abriu o Mar Vermelho, ou a Arca de Noé, o mundo inteiro inundado, para algumas pessoas é absurdo, eu creio.